Redmi Note 14S, será que ainda vale a pena adquirir esse aparelho com um ótimo custo-benefício em 2026? É isso que a gente vai ver nesse vídeo agora. Eu vou abrir ele e vou mostrar as primeiras impressões e aí você tira suas conclusões se você está procurando um aparelho com um ótimo custo-benefício em 2026. Bora pro vídeo? Então vamos lá. Vamos fazer aqui o unboxing do Redmi Note 14S. Será que ele compensa em 2026? É o que nós vamos ver agora nesse vídeo. Vamos lá. Então eu já vou sacar ele aqui da caixinha. Eu acho muito legal esse tipo de caixinha que você abre deslizando. Então aqui a gente tem já a caixinha do Redmi. Ele já tem aqui a parte externa para a gente abrir. Ah, e uma coisa que você percebe, olha, já vem com esse pininho aqui, então você já sabe que ele tem chip. Aqui, então, nós temos os manuais, tá? Ah, olha só que legal, ó. O Redmi, ele já vem com a capinha. Olha que bacana, gente. Então, ele já vem com essa capinha, com a marca aqui. E é um cinza fosco, ó. Bonito, hein? Aí você já economiza com isso, não precisa gastar com capinha. E geralmente, olha, é uma borracha bem boa, tá? Ó, uma borracha bem boa. Não sei se dá pra ver bem, mas vamos lá. É bem boa essa aqui mesmo, tá? Então você já economiza com isso. Só tirar aqui da visão. E agora aqui a gente tem um aparelho aqui dentro. Então vamos pegar ele aqui. Então, já vem algumas instruções, né? Já diz o que ele tem, ó. Então ele já diz aqui que ele tem 200 megapixels, ProGrade AI Camera System, 67 watts Hyper Charge, ou seja, ele carrega rápido, tá? Com esse carregador de 67 watts. Ele tem uma bateria de 5.000 mAh, tá vendo? MediaTek Helio G99 Ultra, com certeza é o processador. Corning, então ele tem o vidro Gorilla Glass 5, 120 Hz Eye Care Display. Isso é muito legal, gente. Para quem não sabe, quanto mais hertz você tiver no seu celular, mais fluido vai ficar a imagem. Então, vai ficar parecendo que você tá vendo um negócio ao vivo mesmo, sabe? Fica bem legal. Aí ele tem o Secure In-Screen Fingerprint Sensor. Então, muito provavelmente na tela dele, ele vai ter o digital, né? Então, ele vai ter a digital, tá? Então, vamos mostrar aqui já o aparelho. Então, este é o Redmi Note 14S, tá? Vou tapar essa parte aqui e vou mostrar aqui para vocês, olha só. Então, eu particularmente gosto muito dessa marca. O acabamento dele é sempre muito bom. Eu tive um 9S desse, inclusive tá até hoje, meus filhos usam para este desenho, mas, cara, é muito bom o aparelho. Já comprei vários outros e sempre dá problema. Mas esse Redmi da Xiaomi é muito bom, tá? Então, ele, inclusive, aqui ele já diz, ó, a câmera 200 megapixels, né? Ele já diz aqui na tela, 200 megapixels. Mas olha a construção desse aparelho, gente. É muito bonito. Ele é bonito mesmo, é valendo ele é bonito, né? Não é... Ele é quadradinho, ó, fininho. Então, se você está procurando um aparelho fino, olha só que legal que é. Ele tem uns botões aqui, ó. Vamos ver aqui a parte de baixo. Então, ele tem aqui entrada USB-C. Isso aqui deve ser a entrada do microfone. E aqui deve ser o alto-falante. Tá? Então, eu tenho aqui... Vamos lá. Aqui também, ó, saída de alto-falante. Tá? Deve ter saída de entrada de microfone. E olha só o que ele tem aqui também, ó. Olha isso. Ele vem para quem usa foninho, tá? Então, se você ainda usa foninho de ouvido, esse telefone é para você, ó. Que legal. Então, vamos lá. Sem enrolação, né? Vamos ligar esse cara aqui. Pela primeira vez. Será que é assim que liga? Como que liga isso? É assim mesmo. Vamos lá. Ó, ele tá ligando.
e a gente vai ligar e fazer as primeiras impressões para que você possa escolher aí na sua casa, ver se vale a pena comprar esse aparelho em 2026. Olha, ele já vem com o Xiaomi HyperOS, tá? Então já é um sistema operacional próprio e rápido, tá? Vamos lá, então a gente já vai fazer as primeiras configurações aqui, né? Então aqui eu já tenho, eu posso aumentar o tamanho do texto, né? Posso colocar a região, então tem os contratos aqui que é importante você ler. Muita gente não sabe, não lê os contratos e fica recebendo alguns anúncios aí e não sabe por quê. Mas está aqui. Tá? Então ele tem alguns contratos que você precisa. Né? Então, se você está migrando do iPhone, do iPad para o Xiaomi, você pode selecionar essa opção, ou você pode, se você já tiver um outro aparelho Android, você usa essa opção. É possível fazer, tá? Então vamos lá. Então vamos procurar. Olha, ele está procurando um cartão SIM, como eu não tenho chip nenhum, ele vai dizer aqui, né? Aqui eu tenho minha rede, tá? Eu vou conectar a rede aqui rapidinho. Beleza? Bom, configurando a rede aqui, conectou. E aqui a gente vai fazer o passo a passo aqui para vocês verem. Bom, vamos lá. Se você está gostando desse vídeo, gosta desse tipo de material que mostra o aparelho sendo aberto, mostra ali as primeiras impressões, as primeiras funcionalidades e também mostra como que é o aparelho em si, né? Que fica legal de você visualizar antes de você comprar. Às vezes você quer comprar pela internet e não tem algum vídeo mostrando realmente como é, porque às vezes por imagem não mostra de fato como é o aparelho. Então é legal a gente mostrar a verdade nua e crua. Então se você já está gostando desse vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal, que é muito importante para você receber mais vídeos como esse, e também você pode ter a oportunidade de navegar em outros conteúdos aí que eu produzo. Tá? Vamos lá, então ele vai preparar aqui, então eu estou mostrando aqui sem corte nenhum, tá? Para vocês verem o quão rápido, o quão demorado é para configurar um aparelho desse tipo. Tá? Então ele está verificando algumas informações e ele está pedindo para eu colocar uma conta do Google. A conta do Google é importante porque aí você vai conseguir baixar os aplicativos, tá? Eu vou pular dessa vez, porque a gente está configurando aqui, tá? Então eu tenho aqui serviços, serviços de geolocalização, permitir busca, tudo. Ó, esse aqui eu já não curto ficar enviando, sabe? Fica pegando relatório, permitir verificação, tá? Operadora verificar periodicamente esses números e informações serviço do Google, tá? Instalações, aplicativos, então... Ok. Então aqui logo de cara ele já te dá a opção para você configurar o aparelho. Bloquear a tela, né? Então você pode bloquear por senha, né? Ou aqueles códigos, impressão digital, né? Digital ou bloqueio facial. Que legal. Ele tem um bloqueio facial, isso aqui é muito bom, gente. Isso aqui facilita, tá? E até é bem mais seguro você manter um aparelho com esse tipo de configuração, tá? Como eu estou só mostrando o aplicativo para vocês, quer dizer, o celular para vocês, eu vou pular essas funções, mas saiba que ao fazer essas configurações, vocês vão levar em torno de 1 minutinho no máximo, tá? Para fazer. Esse enviar o diagnóstico aqui, como disse, né? Não curto, e aí eu acabo tirando, tá? É sempre bom você não ir avançando, sei que dá ansiedade de usar o aparelho, mas é importante que você não faça isso logo de cara. Leia o que você está pedindo aqui, ele vai compartilhar a localização com sites, né, ajuda a descobrir onde você está, né, com o intuito de te... por exemplo, às vezes você entrou num site, determinado serviço não atende a região de São Paulo, por exemplo, mas atende a região de Curitiba. Então o site já consegue determinar se isso se aquele determinado serviço vai ser para você ou não, ele vai te dizer se serve ou não, tá? Então, atualizações automáticas, personalizar anúncios com base nos seus interesses. Isso aqui, ele vai pegar algumas informações suas, do que você gosta, e vai te sugerir anúncios com base no que você está vendo agora. Aquele famoso, eu falei uma palavra e daqui a pouco apareceu um anúncio do que eu estava falando. Então, geralmente é isso aqui, tá? O programa de experiência ajuda a melhorar os produtos, eu não curto essas coisas, então eu já desmarco, mas aí fica a seu critério.
Permissões Daemon, não sei o que é isso, ativar o sistema utilizado para melhorar a estabilidade do sistema, para poder funcionar normalmente. Precisa de permissão para acessar e salvar itens do armazenamento no... Tá. Tá, beleza. Atualizar aplicativos automaticamente, ok. Né? Então aqui eu tenho o tamanho da fonte, eu posso mudar, deixar maior, tá? Então isso aqui é muito pessoal de cada um. Tela de bloqueio, carrossel. Esse carrossel ele fica trocando os papéis de parede de fundo, tá? Então é muito dos pessoal, tá? Então eu já não curto, tá? O clássico, então o clássico ele fica, os aplicativos ficam, você pode arrastar ou gaveta que você arrasta para cima e aí eles aparecem todos eles de uma vez. Então eu gosto mais desse clássico que é mais, consigo personalizar melhor, tá? Então, finalizando aqui, então ele está carregando. Questão de velocidade, eu estou achando que ele está bem legal. Então ele já te dá alguns aplicativos aqui que quer que você instale. Então eu vou desmarcar todos eles porque eu não quero instalar nenhum tipo de aplicativo antes de usar o aparelho. Tá, então, beleza. Ó, então ele fica querendo instalar coisa aí. Beleza, vamos lá. Vamos terminar aqui o HyperOS. E de novo, se você está gostando desse vídeo, se acha que está sendo interessante você aprender sobre esse aparelho em 2026, eu sei que é um aparelho que já foi lançado, mas muita gente às vezes procura aparelhos que já foram lançados e estão com custo melhor, você pode adquirir eles, igual eu fiz com o Samsung Galaxy S25, né? Então já tenho aparelhos novos e eu peguei esse cara aqui e não me arrependo. Eu tô fazendo vídeos com ele e eu já fiz o review também, até vou deixar num card aqui para você assistir depois. Mostrei ele também nesse mesmo modelinho que a gente está fazendo aqui. Eu mostrei ele e não me arrependo, tá? Então vale a pena você conferir também esse vídeo, tá? Que eu vou deixar aqui para você. Então vamos lá, ele tá instalando aqui. Então, como é a primeira preparação do sistema, ele está levando um tempinho para fazer. Enquanto isso, eu vou aproveitar e vou colocar a capinha. Vamos pôr aqui ela. Ó, terminou a configuração aqui muito antes de eu... Olha só. E olha que bonito que ele fica, gente, com a capinha. E protegido, né? O que é melhor. Então, o aparelho fica protegido e fica bonito. Ó, ele tem a proteção da câmera, tá? Vou colocar aqui para vocês verem, ó. Proteção da câmera. Olha que legal, ó. Então ele vai ficar bem bonito. Então quando as pessoas verem você com esse aparelho, vão perceber que é um aparelho muito bem construído. Tá? Então terminou aqui. Configuração concluída. Então vamos aguardar ele iniciar. Olha só que bonito. Já gostei desse papel de parede. Então tá pronto. Tá aí, ó. O aparelho já está funcionando. Ó. Você percebe que a imagem, a tela, é que assim, ó, o que eu tô vendo é 120 Hz. O que você tá vendo aí na câmera, ele é 60 Hz, que é quanto de FPS que eu vou colocar para você ver aí no vídeo, tá? Mas, gente, a sensação que eu tenho aqui é que ele é muito rápido. Um aparelho muito legal, tá? Deixa eu ver aqui. Eu tenho sobre o telefone as atualizações do sistema. Deixa eu abrir essa opção aqui sem mostrar nenhuma informação que não pode mostrar. Beleza, então aqui eu tenho, né, ali ó, Redmi Note 14S. Vamos lá, então eu tô aqui com o aparelho, ele já foi ligado. Olha só que legal, ó. Então, o que eu reparei nele é que ele é muito bem construído, é um aparelho muito bonito, bem fluido, tá? Então, como eu havia dito, a resposta dele é 120 Hz. Então, a imagem ela vai vir muito bem legal para você, inclusive em vídeos. Não vai aparecer muito bem porque a câmera que eu estou usando é 60 FPS, tá? Então não vai aparecer muito essa taxa de atualização para você, mas ele é muito legal, tá? Então minhas considerações, tá? É um aparelho robusto,
É um aparelho bonito, ele é da linha Redmi, da Xiaomi. É uma marca que eu gosto muito mesmo, de verdade. Eu já tive outros, funciona muito bem, funciona por muitos e muitos anos, então é um aparelho que você vai fazer um investimento. E a pergunta que fica, vale para 2026? Na minha opinião, vale, tá? Porque é um aparelho da linha S, tá? Então tem a linha S, que é uma linha intermediária antes da linha Pro, tá? A linha profissional é mais para você que cria conteúdo, tira fotos profissionais e quer, né, expandir para essa área. Então eu recomendo que seja o Pro. Mas a linha S, para a grande maioria esmagadora das pessoas, já vai atender, tá? Então essa é a minha opinião sincera sobre este produto. Então tem a câmera dele aqui aberta. Qualidade de vídeo, então você tem aqui a amplitude também, ó, tá vendo? É muito legal, olha a qualidade da imagem desse telefone, gente. Olha isso, olha o zoom que eu dei aqui. Então, gente, você percebe que é um aparelho de ótima qualidade, tá? Isso daqui não é uma propaganda, tá? Eu tô falando aqui com base no que eu tô na mão. Eu com certeza teria esse aparelho aqui para meu uso diário, com certeza absoluta, e eu faria essa recomendação para vocês. Então, em 2026 é um aparelho que tem um custo acessível, né? Ele gira ali em torno de R$ 1.200 por aí em média, tá? Então você pode fazer uma pesquisa e encontrar ele em vários sites. Então, ele está super recomendado. Com capinha ele fica muito bonito e é isso. Eu acho que a gente pode encerrar esse vídeo, eu acho que cumprimos os objetivos, o objetivo do vídeo, no caso, que é mostrar para vocês como ele funciona, tá? Então, abrimos ele, desembalamos, pegamos as primeiras impressões e mostrei aqui o que você precisa saber. O resto, quantos megapixels da câmera, né, amplitude, papapá, eu acho que isso daqui deixa o vídeo muito longo e é uma coisa muito pessoal de cada um. E a questão dos aplicativos é muito pessoal de cada um, mas com certeza vai ser um aparelho que vai entregar muita performance para você, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui na caixa, né? Então esse aparelho aqui, tá? Então o que eu tenho aqui? Então ele é um aparelho que é o Redmi Note Midnight Black, 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. Então ele vai atender muito bem, tá? O modelo dele é o 25002 FAR65G, tá? É o que eu estou usando, é o que está aqui na minha mão. Beleza, gente? Então, não se esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho se você quer receber todas essas notificações e eu te vejo numa próxima oportunidade. Obrigado por assistir até aqui. Valeu, tchau!